Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Quantos estão felizes, digam amém. Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, Juízes capítulo 16, versículo 19 ao 30. A leitura é um pouco extensa, mas Deus vai dar glória, amém? Quantos acharam, digam amém. Quantos estão procurando, façam assim. Ajuda aí a irmã, em nome de Jesus, para podermos ler todos. Podemos ler em nome de Jesus? Vamos lá. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra do Senhor. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo que louvavam o seu Deus, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. 25. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao mais moço que tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre todos os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais que matou na sua morte dos que o matara em sua vida. Amém? Os irmãos já ficaram com medo, né? Meu Deus, o texto é tão grande, ele vai ficar aí até amanhã. Mas não vai, eu vou tentar ser bem rápido. Agora preste atenção para mim, de presente a sua atenção. Nesses últimos dias, o que eu mais tenho escutado, irmãos, o tempo mudou, que as coisas mudaram, que os tempos são outros, as pessoas são outras, a cultura mudou, a sociedade mudou, os comportamentos são outros. Mas tem algo que não mudou, irmãos. Além de Deus, porque Deus não muda, diz a sua palavra.
a estratégia do diabo não mudou. A estratégia do diabo continua sendo a mesma. A estratégia do inimigo é a mesma: tirar a sua visão para você não cumprir o seu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Sansão, assim como nós, foi incumbido, ele tinha um propósito de libertar a sua família e libertar o seu povo. Nós temos esse propósito de libertar a nossa família e libertar o povo, o nosso povo. Amém? Então, quando nós aceitamos a palavra da cruz, quando nós aceitamos Jesus, conhecemos Jesus, entendemos que somos pecadores, que precisamos ser salvos, e aceitamos esse Jesus e nós nascemos de novo, nós entramos no propósito, que é ser liberto para ser um libertador. Amém? Mas o inimigo não quer isso. O inimigo quer tirar a tua visão para que você não possa cumprir o seu propósito. E a palavra, o título dessa mensagem é: não perca a visão para você não esquecer o propósito. Então repita para o seu irmão aí: não perca a visão para você não esquecer o propósito. Do outro lado agora: não perca a visão para você não esquecer o propósito. Amém? Essa é a ideia central dessa palavra. Então, irmão, olha só. O inimigo, ele não vem de cara para ti. Ele não vem com o tridente de eu sou o diabo para você. Porque ele sabe que ele já é derrotado na cruz do Calvário. Quem crê nisso, diga amém. Então o que ele faz? Ele envia agentes. Não tem aquele ditado que diz assim: quando não vem o diabo, vem o... quando não vem o diabo, vem o secretário. Ele manda agentes infiltrados, muitas vezes até no meio do povo, para que te distraia, para que você saia perca a visão, e assim você vai esquecer o propósito. Dalila não era o inimigo de Sansão. Dalila era o agente do inimigo. Juízes 16, 4 e 5. Só me escute. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus vieram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós lhe dará 13 quilos de prata. Sansão se apaixonou por Dalila. Sansão se enveredou por Dalila. Sansão se encantou por Dalila. E ele ficou cego de paixão. Então, em toda vez que eu perco a visão, eu esqueço o propósito. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele se apaixonou pela distração e esqueceu o propósito pelo qual ele foi chamado. Repita de novo para o seu irmão aí: irmão. Se for irmã, aí você faz. Se for mulher, foi irmã, tá? Irmã, não perca a visão para não esquecer o propósito. Pro outro lado: irmã, não perca a visão para não esquecer o propósito. Amém? Para você ficar acordado aí. Sabe, irmãos, a paixão, ela nos cega. E às vezes até ela nos faz até ficar burros. Porque olha só, eu me lembro que quando eu namorava com a Marcela, ela vai de novo, né? Aí quando a gente fez 20 anos, então tem muitas histórias, amém? Aí
eu chegava do trabalho, né? Claro, tem que trabalhar, casar com a mulher tem que trabalhar, né? Não pode, né? Tem que trabalhar. Aí eu trabalhava o dia todo, sapato social, o dia todo no pé sem tirar. Aí, meu irmão, chegava à noite na casa dela, tirava o sapato e dizia assim: opa, desculpa aí pelo chules aí, né? Meu irmão, pense num chulé. Rapaz, mas era um chulé assim sensacional. Era um chulé poderoso, meu irmão. Chega, tirava assim, era nuvem, meu irmão. Não era de glória, era uma nuvem que subia. Aí sabe o que ela dizia? Eu dizia assim: opa, desculpa aí pelo chulé, né? Desculpa aí. Ela dizia assim mesmo: não tô nem sentindo. Por quê? Porque ela estava apaixonada. Aí ela tirava o dela também, quando ela começou a trabalhar, ela tirava o dela também. Aí ela, ai, tá só chulé. Eu pegava o pé dela e beijava assim. Sim ou não? Beijava. Aí ela, ai, credo, tá só chulé. Aí eu, não tô nem sentindo, não tô sentindo nada. Porque isso é paixão, irmãos. Isso é paixão. Então, a paixão nos cega. A paixão nos cega. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Sansão tinha que fugir dessa mulher. Só que ele estava iludido, ele já estava apaixonado, seu coração já estava entregue. E ele tinha perdido a visão e esquecido o propósito com o qual ele foi criado, com o qual ele nasceu. Então, depois de um certo tempo, estou correndo, depois de um certo tempo, você conhece a história, então me ajuda. Depois de um certo tempo, ela dizendo: ai, Sansão, fala o segredo da sua força. Aí ele mentiu algumas vezes, mas teve um momento que ele abriu o coração. Então ele fala: olha, o segredo está na aliança que eu tenho com o Senhor. O segredo da minha força está na aliança que eu tenho no Senhor. E o sinal da minha aliança são as tranças do meu cabelo. Aí entra o versículo que nós lemos. Que ela coloca a cabeça dele entre os joelhos, no seu colo, faz um cafunézinho gostoso, e ele conta o segredo que consistia a sua grande força, uma aliança com Deus. E quando ele conta a aliança com Deus, ele quebra a sua aliança com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quantas vezes, irmãos, nós quebramos a nossa aliança com Deus, quando nós nos apaixonamos por coisas ou por pessoas? Quantas vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus, quando nós nos apaixonamos pelo futebol, nosso time de coração? Nós somos apaixonados pelo nosso time de coração. Eu não vou para a igreja hoje, porque o Leão perdeu. Eu não vou para a igreja hoje porque eu vou comemorar que o Paysandu ganhou. Ou vice-versa. Quantas vezes nós quebramos a aliança com Deus, quando nós nos apaixonamos pela preferência política que nós temos? Meu partido é assim. Porque o meu sou esquerda, eu sou direita mesmo. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Que não vai salvar o Brasil nem a esquerda nem a direita. Quem vai salvar é em cima, o Deus que está acima de nós. Ele que vai salvar o Brasil. Então não adianta você ficar apaixonado pelo seu partido político. Quantas vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus por ideologias humanas que parecem até fazer sentido, mas a Bíblia diz não, e a gente acaba entrando pelo cano, porque a sociedade está falando, porque todo mundo está fazendo.
Mas a Bíblia disse não, é não, não pode, é pecado. Então eu fico com a Bíblia. Quantas vezes eu quebrei a minha aliança e eu dei oportunidade para o inimigo vencer. Sansão diz algo engraçado, se não fosse trágico. No versículo 20 do capítulo 16 de Juízes, disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado, já tinha raspado a cabeça, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez como dantes e me livrarei. Ele não diz assim: sairei de novo e o Senhor vai fazer o livramento. Ele diz: eu me livrarei, porque ele estava confiando na força do seu braço. Sabe, irmãos, o dom que você tem não é seu, vem de Deus. O dom que nasceu com você não é seu, é de Deus, é para serviço da igreja. Não seja arrogante se você é bom naquilo que você faz. Seja grato, porque Deus te usa. Amém? Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. 3 coisas o inimigo fez quando pegou Sansão. Primeiro, ele vazou os olhos de Sansão. Segundo, ele fez descer a Gaza. Terceiro, colocou cadeias de bronze e fizeram girar um moinho. O inimigo, ele quer tirar a tua visão, quer tirar a tua liberdade e quer fazer você andar em círculos. Quem entendeu, diga amém. Vou falar de novo. O inimigo, ele não quer te matar de cara. O inimigo, ele quer, primeiro, que você perca a sua visão. Segundo, ele quer te prender, quer que você perca a sua liberdade. Terceiro, ele quer fazer você andar em círculos, para você não chegar a lugar nenhum. E tudo isso poderia ter sido evitado, André. Tudo isso poderia ter sido evitado, Cindy, se Sansão não tivesse colocado a cabeça no colo de Dalila. Tudo isso poderia ter sido evitado se Sansão colocasse sua cabeça no colo certo e não no colo errado. Se Sansão não tivesse deitado sua cabeça no colo de Dalila, tudo isso poderia ter sido evitado. Em que colo você está colocando a sua cabeça, irmãos? Em que joelhos, em que colo você está colocando os teus pensamentos? Em que colo você está contando os seus segredos? Em que colo você está quebrando a sua aliança com Deus por causa dessa pessoa, por causa dessa situação? Em que colo você está deitando sua cabeça, irmãos? Para quem você está contando coisas íntimas de você? Para quem você está dando ouvidos e você está contando coisas que você não deveria contar para qualquer um? Para quem você está contando os seus segredos? Quer deitar num colo, irmãos? Quer contar segredos e ouvir segredos de alguém? Siga o exemplo de João, que deitava no peito do mestre, colocava sua cabeça ouvindo o coração do mestre. João 13, 25, 26. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou ao Senhor: quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então o Senhor Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Se você deitar no colo de Jesus, a tua vida vai mudar. Se você colocar a sua cabeça no colo de Jesus, teus pensamentos vão mudar. Se você contar segredos para o Senhor, Ele vai contar segredos para você também.
Quem crê nisso, diga amém. Deus tem segredos. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhe fará saber o seu conserto. Sabe como eu imagino essa cena? Todo mundo perguntando, Jesus chega, né? Ele dá logo um trauma dos discípulos, quando eles estão lá na Santa Ceia. Olha, um de vocês vai me trair. Aí imagina os 12. Serei eu, Senhor? Serei eu? Poxa, quem vai trair o Senhor? Quem vai trair o Senhor? E ninguém teve coragem de perguntar. E Pedro pede para João: João, tu que é o cara mais chegado, pergunta para ele lá. Eu imagino João encostando o peito, assim, a cabeça no peito de Jesus, dizendo: Mestre, quem é o traidor? É sério, é sério. É sério, é sério, eu imagino isso, irmãos, eu imagino isso. Ele encostando assim no peito de Jesus. Conta aqui para nós, quem é o traidor? Aí eu imagino Jesus respondendo: fala nada aí, é aquele que eu vou molhar o pão e der na mão. Aí ele faz assim. Aí Judas vai lá: é uma coisa que eu imagino, tá, irmãos? Deus tem segredos para você, Ele quer contar para você. Só falta você deitar no colo dele. Amém? Vamos continuar. Versículo 25. Com o coração cheio de alegria gritaram os inimigos: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia quando o puseram entre as colunas. Sabe, irmãos, quando nós perdemos a visão e esquecemos o propósito do qual nós fomos criados, sabe o que acontece? A gente diverte o inimigo. Já percebeu que quando o cara sai de Jesus, ele quer fazer tudo que não presta? Já percebeu que quando a pessoa não quer mais vir para a igreja, ela quer fazer tudo que ela fazia antes e queria fazer pior agora? Se ela bebia, agora ela vai estourar de tanto beber. Se ela se prostituía, agora ela vai se arrebentar de tanto se prostituir. Porque isso diverte o inimigo. Quantas vezes você já ouviu: esse aí está muito doido, e era crente, estava na igreja, divertindo o inimigo, e o pessoal acha graça. Você já viu alguma coisa assim? O pessoal acha graça, porque era crente, olha fulana, agora tá, rasgou a Bíblia, não é isso que fala? Rasgou a Bíblia agora, divertindo o inimigo. Quando nós perdemos a visão e esquecemos o propósito, nós divertimos o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, não se distraia, não perca a visão, não esqueça o propósito. Amém? Fale para o seu irmão aí, para a gente não dormir. Irmão, ou, for mulher, irmã, tá? Irmã, não se distraia, não perca a visão, não esqueça o propósito. Para outro lado, irmã, não se distraia, não perca a visão, não esqueça o propósito. Aleluia. Juízes 16:26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Sansão queria voltar para o propósito, mas ele não estava conseguindo. Muitas das vezes a gente está lá fora, a gente está saindo, é difícil voltar. Eu sei porque já aconteceu comigo, eu sei bem o que estou falando. Sabe que a gente precisa pedir ajuda para quem tem visão.
Sansão pede ajuda para um moço. Às vezes a gente vai pedir ajuda, talvez não para aquele mais velho, mas talvez para um jovem, e glória a Deus pelos jovens, amém? Eu gosto muito dos jovens, porque já fui um dia, e sei os problemas que eles enfrentam. Às vezes você vai pedir ajuda para o cara que chegou ontem na igreja, e você está saindo, já tem anos na igreja, está perdendo a visão. Me ajuda, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a cantar para o Senhor, eu quero voltar a adorar o Senhor, mas eu não tenho força. Então quem tem visão, que tem que te ajudar, por mais que ele não ore tão bem quanto você, por mais que ele não tenha ouvido tantas palavras como você ouve, por mais que ele não saiba cantar quase nenhuma canção que você sabe, mas se ele tiver a visão, e ano que vem vivendo a visão perfeita, se ele tem a visão, é ele que tem que ajudar. Peça ajuda para quem tem visão. No versículo 26, então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que minha palavra. Já falei, né? Então aquele jovem o posiciona Sansão no lugar certo. Para voltarmos ao propósito, para cumprirmos o propósito o qual nós fomos chamados, nós precisamos nos posicionar no lugar certo. Sabe qual é o lugar certo? Jesus. É em Jesus que nós temos que nos posicionar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, eu tenho que andar nele. Se Ele é a verdade, eu tenho que falar dele. Amém? E se Ele é a vida, eu tenho que viver Jesus todos os dias. Então Sansão faz a sua última oração, e é uma das orações mais tristes que eu vejo na Bíblia, mas tão necessária. E a gente pode aprender isso hoje. Juízes 16, 28 ao 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as colunas do meio em que sustinha a casa, arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. Foram mais mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão reconhece que a sua força vinha de Deus. Ele reconhece que os dons que ele exerce vinham de Deus. Ele reconhece que só estava vivo porque Deus o tinha mantido vivo. Ele reconhece que tudo que ele nasceu para ser, ele precisa ser em Deus. E ele diz: morra eu com os filisteus. Você não tem como vencer o inimigo se você não vencer primeiro você aqui dentro. Você não tem como vencer o inimigo enquanto você não vencer você mesmo. Quando você não vencer, eu estou cansado, mas eu vou para a vigília. Eu não quero estar lá, mas eu vou adorar a Deus. Se você não vence o seu eu, como você vai vencer o inimigo? Eu não quero mais o meu marido, mas eu casei com ele e disse que era até a morte. Eu não amo mais a minha esposa, o amor acabou. A minha Bíblia diz que o amor nunca acaba. Gálatas 2:20 é um dos versículos que eu mais amo.
que eu mais amo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sansão morre, mas cumpre o propósito. Irmãos, eu vou encerrar aqui dizendo: você nasceu de novo em Cristo Jesus, para você libertar a sua família. Você nasceu em Cristo Jesus de novo, para você libertar pessoas. Você nasceu de novo para saber que os dons que você tem não são seus, vêm do Senhor. Mas não se distraia, não se distraia, não perca a visão, para você não esquecer o propósito. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.